Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos nossa aula de número 36, revisão e avaliação. É isso que nós iremos estudar hoje e seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre o substantivo, o artigo e o adjetivo. Então, essas três classes de palavras, geralmente elas estão muito próximas uma da outra, né? E a palavra mais importante aí é o substantivo. É ele que vai fazer com que o artigo e o adjetivo concordem com ele. Então, o substantivo é a palavra que nomeia os seres, né? Os objetos, lugares, os sentimentos, as ações, as ideias, né? Então, o substantivo é a classe de palavra que vai nomear todas as coisas que existem no mundo. Então, todos os seres da natureza, todos os objetos que são criados pelo homem, né, os lugares, né, os países, as cidades, os nossos sentimentos, né, nossas emoções, as ações que nós fazemos, as ações que os animais também fazem, as ideias, os pensamentos que as pessoas têm. Então, tudo isso é a classe de palavras chamada substantivo. E é claro, nós temos aí como exemplo o trânsito, né? A motocicleta, que é um objeto de transporte, a pesquisa que uma pessoa faz sobre um determinado assunto, o país que se vive, né? Então, o substantivo ele vai estar em tudo que existe no mundo. O artigo, ele é a palavra que acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo. Então, o artigo definido, ele vai definir, vai especificar, vai indicar algo de modo mais específico. Então, esses artigos é o a no singular, o os, o as no plural. E os indefinidos são aqueles que vão indicar algo não específico. Não há um detalhamento maior, né, quando se usa os pronomes indefinidos, uma, uns ou umas, né, uma no singular, uns, umas no plural. Então, nós temos as vítimas, né, como definido, então está se definindo as vítimas, está dizendo, né, as pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou algum tipo de atentado. Um terço, no caso aqui, o terço ele não é um artigo, ele é um numeral. Já o adjetivo, ele é a palavra que caracteriza o substantivo. Ele atribui uma qualidade, um estado, um aspecto ou uma condição do substantivo. Então, o adjetivo ele vai especificar, ele vai caracterizar, ele vai detalhar o substantivo. Através do adjetivo é que você consegue dar os detalhes, né, da coisa, da pessoa, do objeto. Ele que dá as atribuições. Então, nós temos, por exemplo, a palavra permanentes, né, que indica a qualidade das sequelas. Hospitalizados também, a condição dos pacientes. Quando a pessoa sofre algum acidente ou alguma coisa, né, a respeito da sua saúde. Então, a pessoa fica hospitalizada. É uma condição que o paciente está, que a pessoa está. Então, nós podemos dizer que são adjetivo, está especificando a condição do paciente e está especificando as sequelas. Então, vamos ler agora um texto para que depois nós possamos fazer a análise, né, dessas palavras que vão representar essas classes de palavras. Então, o texto começa: você se arriscaria em dirigir uma motocicleta ou um automóvel sem carteira de habilitação? Sequelas permanentes afetam um terço dos motociclistas vítimas do trânsito. Dados são de pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia. O texto começa: um terço das vítimas de sinistros de trânsito, que é a mesma coisa que acidente de trânsito, com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia do país, passa a sofrer com sequelas permanentes desses incidentes. Então, nós temos aí a palavra né? Nesse contexto, esse não é artigo, ele é um numeral, ele está acompanhando a palavra terço. Então, logo aí a gente já consegue identificar que não é um substantivo, não é um artigo, e sim
o numeral. Agora tem a palavra vítimas. Vítimas são substantivo. Observe que está no plural. Então, aí nós temos a classe de palavra substantivo. Né? Então, temos a palavra sinistro de trânsito. Né? No caso, acidente de trânsito seria digamos, em uma outra palavra, né? Dizendo que sinistro seria o substantivo, né? E de trânsito o adjetivo. E então, continuamos com a leitura do texto. A conclusão de uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que ouviu 95% de chefes e preceptores de serviço de residência e ortopedia credenciados junto à entidade. Então, observamos que a palavra a conclusão, temos o artigo a acompanhando a palavra conclusão, que é o substantivo. Logo, nós temos o acompanhamento aí do artigo junto ao substantivo. Está identificando, está dando uma característica exata, né, de que essa conclusão foi realmente realizada, não há dúvida. Uma pesquisa, então, houve uma pesquisa, não se diz exatamente qual foi essa pesquisa, então por isso que está sendo utilizada a palavra uma, que é um artigo indefinido. Ele está indefinindo essa pesquisa. A pesquisa é o quê? É o substantivo. As respostas, como vocês estão vendo, é o artigo, resposta é o substantivo. Como eles estão no plural, o artigo tem que acompanhar a mudança que ocorre no substantivo. E também a questão do gênero feminino também tem que estar fazendo a concordância. Os serviços, então, serviço é o substantivo masculino, está no plural, então o artigo deve acompanhar a mudança que ocorre no substantivo. Então, temos a palavra pacientes, é o substantivo, né? Está no plural. E, seguindo, nós temos o restante do texto, né? Pacientes também é um substantivo que está no plural. E, segundo a pesquisa, novamente aparece a palavra pesquisa, agora já definida, né? Com o artigo a, então já está se especificando mais essa pesquisa. Então, esses foram exemplos, né, de substantivo, artigo e adjetivo dentro do texto. Agora vamos analisar o trecho desse texto. Temos aí, olha, 1/3 das vítimas, né? Observamos que não é artigo, ele é numeral. Agora vamos tirar os substantivos desse trecho do texto. Vítimas, sinistros, trânsito, motocicleta, ortopedia, traumatologia, país, sequelas, incidentes. Então, todas essas palavras, elas são classificadas como substantivos, porque ela está nomeando coisas, seres, pessoas, né, situações. Então, são os substantivos. Os adjetivos, ele caracteriza, né, o substantivo. Então, observe aí, olha, a palavra principais é o adjetivo, que caracteriza os serviços principais. Então, serviço é o substantivo e principais é o adjetivo, porque ele está especificando esse serviço como sendo principal, não apenas serviço. A palavra permanente qualifica sequelas. Sequelas permanentes, sequelas é o substantivo, né, está no plural, no feminino, e a palavra permanentes é o adjetivo que vai estar qualificando essas sequelas, que são permanentes, né? Então, o adjetivo principal, aqui na questão do sentido do adjetivo, ele vai reforçar a importância dos serviços de saúde citados, e o adjetivo permanente se intensifica a gravidade das sequelas, mostrando que não tem cura, né? Então, o paciente vai ter que conviver com essas sequelas para o resto da vida. No segundo trecho, nós temos a conclusão, é de uma pesquisa divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, nós temos, nesse trecho, os substantivos, a palavra conclusão, pesquisa, semana, sociedade, e os artigos que estão acompanhando esse substantivo. Então, a conclusão, né, e temos uma pesquisa. E os adjetivos, brasileira,
que localiza a sociedade, no caso, a sociedade brasileira. Então, está qualificando que tipo de sociedade é essa. Então, nós vamos ter o artigo, o sentido, né, que o artigo A mostra que se trata de uma conclusão específica e o adjetivo brasileira delimita a nacionalidade da sociedade de ortopedia. Então, observe que nas classes de palavras, elas também mostram um sentido no texto. Elas não só qualificam, especificam, mas também elas mostram que há um sentido no momento de especificar determinada coisa, ser, objeto, pessoa, não é? E no último trecho do texto, ao receber alta, 56,7 deles passaram a conviver com poucas sequelas. Então, nós temos os substantivos alta e sequelas, e os adjetivos poucas e permanentes. E o sentido que essas palavras vão provocar no texto. O adjetivo poucas minimiza a gravidade de parte dos casos, e o adjetivo permanente reforça essa intensidade, né, de irreversibilidade do problema. Então, a gente revisou as 3 classes de palavras, o substantivo, o artigo e o adjetivo. Então, essas classes de palavras, elas geralmente estão juntas do substantivo, elas vão acompanhar as mudanças que ocorrem no substantivo. Então, se o substantivo estiver no plural, estiver no gênero feminino, o artigo também vai ter que estar, e o adjetivo também. Então, a classe mestra é o substantivo. As outras classes de palavras terão que acompanhar as mudanças que ocorrem no substantivo. Muito bem, então, seguindo agora, nós vamos estudar sobre a concordância nominal, que é a concordância que estabelece aí uma regra de concordância e harmonia entre o substantivo, que é o nome, com os outros termos que se referem a ele, que no caso, artigos, adjetivos, numerais, pronomes e adjetivos. Então, observe que aqui a classe, vamos colocar novamente, a classe principal aqui é o nome, é o substantivo, e as outras classes de palavras terão que concordar com ele. Por isso, concordância nominal, por causa que é a concordância do nome, e esse nome chama-se substantivo, certo? E é claro que nós estamos falando aqui da regra geral, mas nós temos outras regras, né, que podem estar dentro da concordância nominal. Então, essa regra exige que essas classes de palavras concordem com o substantivo, que se ligam em gênero masculino ou feminino e número singular ou plural. Então, vamos ver o exemplo da regra geral da concordância nominal. Nós temos, comprei 2 canetas amarelas. Observe aí, ó. Então, nós temos a palavra principal, substantivo, está no feminino plural. Então, o numeral, no caso, tem que concordar com ele. E o adjetivo também. Então, todos eles terão que estar no plural e no feminino. Perceberam? Muito bem. Então, agora vamos ver um outro no gênero masculino. Comprei 2 lápis amarelos. Então, observe que a palavra lápis, ela já está no plural, né? Existem as exceções na língua portuguesa. A palavra lápis, a palavra pires, por exemplo, elas já estão no plural. Então, as outras classes de palavras terão que concordar com ele. Então, se ele está no masculino plural, o numeral e o adjetivo terão que concordar com o substantivo masculino plural. Ok? Então, essa é a regra geral da concordância nominal, né? Quem é a classe mais importante é o substantivo. Quem concorda com ele, as outras classes de palavra. O artigo, o numeral, o adjetivo. Ok? Então, vamos seguir agora para a concordância verbal. Concordância verbal, agora, é o princípio que determina a relação da harmonia entre o verbo, a palavra que exprime a ação, estado ou fenômeno da natureza, e o sujeito. Então, é a concordância entre verbo e sujeito da oração. O sujeito, ele pratica ou sofre a ação do verbo, né, com o qual ele se declara. No caso, ele declara algo sobre, né? E essa regra é a regra básica de concordância, né? Então, o verbo vai concordar com o sujeito da oração. Vamos ver um exemplo? Ó, eu li o livro de José Saramago.
Então, eu, primeira pessoa do singular. Então, logo, o que acontece com o verbo? O verbo também vai estar na primeira pessoa do singular. Ok? Então, não vai haver mudança aí, né, no verbo e nem no pronome, né, porque aí está havendo concordância entre, no caso, pronomes, né, pronomes pessoais. Agora, quando eu digo Marta e João, observe que eu tenho dois elementos, tenho sujeito, tenho dois núcleos aí, né? Porém, o que acontece? Se eu substituir Marta e João por eles, fica na terceira pessoa do plural. Então, eles leram, né? Então, o verbo vai mudar, perceberam? O verbo está no plural, o sujeito é composto, é mais de um, então, o verbo fica na terceira pessoa e o sujeito também tem que estar na terceira pessoa do plural, ok? Muito bem, essa é a regra geral. Agora, vamos para algumas normas, né, da concordância, como as expressões é bom, é necessário, é proibido, é claro, né? Há duas possibilidades de concordância. Se o sujeito não vem precedido do artigo A, por exemplo, ou qualquer outro modificador, a expressão fica invariável na forma masculina. Ou seja, o que significa invariável? Ele não vai para o plural, ou então ele fica só no masculino. Então, vamos ver o outro caso. Se o sujeito vem precedido do artigo ou qualquer modificador, a expressão concorda com o sujeito. Então, vamos observar bem direitinho aqui para que vocês possam entender bem. Observe que no primeiro exemplo é necessário identificação. Observe que o A não está aqui, né? Não está presente. Não está identificando a palavra identificação, que no caso é o substantivo da palavra. Lembra que o substantivo, geralmente, ele vai pedir o artigo. Mas, nesse caso, ele não está aparecendo. Então, a palavra necessário, que é o adjetivo, vai ficar no masculino. Perceberam? Agora, se você acrescenta o artigo à identificação, o que acontece? Acontece a mudança na palavra necessário, que torna-se necessária, certo? Então, todas as vezes que o substantivo estiver identificado por um artigo, a palavra que está se relacionando a ele vai mudar. Ela vai para o feminino, concordando aqui, né? Havendo a concordância. Ok? Outro exemplo. É proibida a entrada de animais. Então, observe a mesma coisa. A entrada é o substantivo feminino, está identificada com o artigo aqui, então a palavra proibida vai ficar no feminino também. Se esse A não estiver aqui identificando, acompanhando a palavra entrada, a palavra proibida fica no masculino. Perceberam? Então, é proibido a entrada de animais. A vitamina é boa. Então, observe que aqui está identificada aqui a palavra vitamina. Então, deve ser o adjetivo tem que concordar aqui. A vitamina é bom. Não está o A não está aqui. Então, fica no masculino. Vitamina é bom. Perceberam? Vamos ver agora com as expressões mesmo, próprio, concordam com a palavra que se referem. O próprio João disse isso, então está no substantivo masculino, João, ok? Então, a palavra, o adjetivo fica no masculino, como vocês estão vendo aqui. A própria Maria disse isso, substantivo feminino, então o adjetivo deve ficar no feminino também. Além de que eles estão identificados aqui com o artigo, tanto no masculino como no feminino. Então, vamos analisar agora um exemplo aqui no texto. Vejam bem, as máscaras contaminadas seriam usadas para contaminar a população brasileira e causar uma nova onda de Covid-19. Perceberam que nesse texto tem uma discordância aí. Qual seria essa discordância? Então, observe que o verbo, aqui na concordância verbal, né? A gente vai observar que ele não está concordando com as outras palavras, no caso, substantivo e o adjetivo, certo? Então, o correto seria assim, ó. As máscaras contaminadas seriam, né? Então, tem que ficar na terceira pessoa do plural para concordar aqui com o sujeito da oração, né? O sujeito é máscaras, está no plural, né? Então, o verbo tem que ir para o plural também, ok?
Agora, com outras expressões que a gente pode colocar como sendo os verbos, né? As orações que não têm sujeito, são verbos impessoais, não tem sujeito. Então, choveu muito ontem, indica um verbo impessoal, na terceira pessoa do singular, indicando aí o fenômeno da natureza. Então, fica no singular. Há muitas pessoas nas ruas, verbo impessoal, não há sujeito, está na terceira pessoa do singular. Aqui o há está no sentido de existir também. Está muito quente, aqui está indicando fenômeno de temperatura, né? Então, também verbo impessoal, não há sujeito, logo fica na terceira pessoa do singular. Faz uma década que não vejo José. Verbo impessoal, não tem sujeito, terceira pessoa do singular, e o verbo faz está no sentido de tempo passado. Então, portanto, também não há modificação. Ok? Então, seguindo, nós temos aqui a regra do Segala, né? Na questão da concordância com valores numéricos, que expressam frações. Aqui é numeral, porcentagem, né? A concordância do verbo com o numerador presente do sujeito da oração. Vamos ver, então. Um terço da pizza desapareceu. Então, observe que um terço aqui está no singular, né? Então, o verbo vai ficar também no singular. Se tiver mais de um, no caso, mais de uma unidade, então o verbo vai para o plural. Ficando dessa forma, gente. Vamos ver aqui. Perceberam? Então, concordância, se tiver no singular, se tiver apenas um, né? O verbo fica no singular. Se tiver mais de um, fica no plural. Mais um exemplo. Um terço delas causaria. Então, temos o sujeito, também está no singular. O verbo também tem que ficar no singular para fazer a concordância adequada. Então, vamos ver como é que ele fica dessa forma. Numerador singular e o verbo fica também no singular. Muito bem, turmas, então, nós revisamos aí substantivo, artigo, adjetivo e também concordância nominal, que é a concordância do nome, né? Classe de palavras substantivo com as outras classes de palavras. E a concordância verbal, que é a concordância do sujeito com o verbo. Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima oportunidade.